Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua doce presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nós temos certeza que o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos amou, Senhor. Obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho. Obrigado por este culto. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor glorifique o teu nome mais uma vez. Que aquele que não te conhece, que chegou a este lugar, que possa sair com uma certeza de que Deus é real, de que Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que se importa com cada um de nós, é um Deus que nos ama acima de todas as coisas, é um Deus que nos ama acima das coisas da terra, mas um Deus que não negocia os seus princípios, que não negocia os seus valores, um Deus que é fiel e que sempre será fiel. Obrigado, Senhor, esse culto é para o Senhor, que o Senhor possa se alegrar com essa noite, em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem liberdade no meio do teu povo. Age dentro de cada um, revela-te dentro de cada um, Senhor. Senhor, que a tua palavra, em nome de Jesus, possa penetrar no íntimo de cada um, que eles possam compreender, que eu possa compreender as verdades do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso àquele que é digno. Glória a Deus. Pode sentar. Queria liberar aí o grupo dos conectados, para terem seu tempo com Deus lá atrás, seu tempo de compartilhar da palavra. Amém, queridos? Bom revê-los novamente. Você está feliz? Amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Jonas capítulo 1, versículo 1 a 17. Se você quiser anotar o título dessa mensagem, é Tarsis ou Nínive, fuga ou propósito. Tarsis ou Nínive, fuga ou propósito. Amém, glória a Deus. Jonas, antes do livro de Miqueias, passo a ler, Jonas capítulo 1, versículo 1 a 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus.
e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Verso 16. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Até aí. Queridos, queria falar um pouquinho então sobre a história de Jonas. Quantos já conhecem aí a história de Jonas? A maioria, né? Se costuma ensinar bastante para as crianças sobre essa história, mas vamos compreender um pouco daquilo que Jonas viveu. Jonas, um profeta que recebe um grande desafio da parte do Senhor, de pregar para os ninivitas, aonde até então ele recusa esse propósito de pregar para os ninivitas, e ele vai à cidade de Jope, onde ele consegue ali pegar uma embarcação, e se direcionar então para Tarsis. E muitas vezes, queridos, nós olhamos para a história de Jonas, e nós não conseguimos compreender algumas coisas que aconteceram. Obviamente que Jonas, ele teve muitos desafios, muitas coisas ele passou, muitas coisas o Senhor quis tratar dentro do coração de Jonas, e não que essa explicação, ela justifica o fato de Jonas não ter ido para Nínive de começo, porque depois ele acabou indo, né? Nós conhecemos toda a história. Depois ele acabou obedecendo ao Senhor e indo para Nínive. Porém, ao olharmos para Jonas, parece que às vezes fica fácil olhar para Jonas e dizer: olha só, esse camarada era um pouco desobediente. O Senhor deu uma palavra para ele ir para Nínive, e ele insistiu, ele teimou, e ele não foi lá para Nínive, ele resolveu ir para Tarsis, ir para um lugar de fuga, e não ao propósito que era Nínive. E por isso o título da mensagem: Tarsis ou Nínive, fuga ou propósito. E nós vamos entender, queridos, que o propósito de Deus, ele deve ser tudo na minha vida e na sua vida. Nós devemos desenvolver o propósito de Deus nas nossas vidas. Então vamos entender um pouquinho do contexto histórico dos ninivitas. Então agora Jonas, ele tinha esse Deus, e ele tinha uma palavra de Deus, uma palavra de propósito. Porém Jonas, ele compreendia um pouco do estado da cidade dos ninivitas, de como eles eram, de como eles se portavam. E os ninivitas, eles tinham o costume de fazer um processo de empalamento. Ou seja, o que acontecia? Quando chegava algum inimigo em Nínive,
eles costumavam matar esses inimigos com uma estaca, e essa estaca, ela era mais fina em cima e ela vinha engrossando. Então quando chegava algum inimigo lá em Nínive, eles obrigavam aquela pessoa a sentar naquela estaca, exatamente o que você está pensando, a estaca ia entrando pelo ânus da pessoa, e com o próprio peso aquela pessoa ia morrendo, mas ela morria à míngua. Por quê? Porque como a estaca ela era mais fina e ela vinha engrossando, então ela não permitia que o próprio sangue ativasse uma hemorragia para a pessoa morrer rápido, porque o sangue não tinha por onde sair. Então aquela pessoa ela ia morrendo de uma forma bem lenta. Então os ninivitas, eles eram simples assim, era essa tranquilidade. Segundo estudiosos, tem história e relatos de estudiosos que já teve pessoas que chegaram a demorar 3 dias para morrer diante dessa estaca. Você já pensou o nível de sofrimento e de dor que essa pessoa passava sendo inimigo dos ninivitas? Outra coisa que os ninivitas, eles tinham costumes, queridos. Tinha muralha, tinha um grande muro na volta de Nínive. Isso já era feito propriamente para assustar os inimigos. E eles tinham o costume de amontoar crânios de pessoas. Então o camarada que pensasse em chegar em Nínive, ele iria chegar lá e iria ver aquela bela imagem de crânios de pessoas amontoados. Isso era uma prática, então, dos ninivitas com relação aos seus inimigos. Outra coisa que os ninivitas eram muito conhecidos, eles eram conhecidos como descascadores humanos. Por quê? Porque eles costumavam também fazer com os seus inimigos uma retirada da sua pele, do corpo inteiro, da pessoa viva. E eles pegavam essas peles de pessoas e esticavam na muralha de Nínive. Então você imagina aí, irmão, você chegando lá em Nínive. Agora Jonas, ele tem uma palavra de Deus: vai para Nínive, porque a maldade dos ninivitas chegou até mim, e eu quero que você pregue lá. Aí você imagina se Jonas vai, Jonas está lá, aquela caminhada tranquila, e ele chega lá e olha assim, os ninivitas, e de repente ele vê um monte de crânio e pele de pessoas esticadas. É tipo assim, a gente chegando em Gramado, lá no pórtico de Gramado, né, que a gente gosta de dar aquela paradinha, vamos bater uma selfie aqui, olha a tranquilidade para a gente parar lá em Nínive, vamos bater uma fotinha aqui, uns crânios assim, umas peles esticadas, olha a tranquilidade de Jonas. E aí eu fiquei pensando, será que Jonas então era um grande inimigo dos ninivitas? Mas eu faço a seguinte pergunta para você: mesmo que você não fosse inimigo, e você tivesse uma palavra, Douglinhas, vai para Nínive, e você soubesse que os caras deixavam as pessoas agonizando em estaca, empilhavam crânios e esticavam peles. Imagina só, você ia dizer, tranquilo, ainda mais que lá é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, mansidão e domínio próprio. Deixa para mim que eu vou lá. Irmãos, provavelmente nós iríamos querer, dar no pé, nós não iríamos querer ir para lá. Então, talvez você olhe para Jonas e olhe para Nínive, e agora o seu pensamento sobre Jonas, não que é um motivo, mas talvez o seu nível de julgamento pelo fato de ele não ter ido para lá, ele dá uma diminuída. E nós sabemos, queridos, que o maior órgão do ser humano é a pele. A pele é aquilo que nos protege de bactérias. Aí você imagina o que esses ninivitas faziam com as pessoas, diante dessa muralha que tinha e de tantas coisas. E aí Jonas, ele não vai para Nínive, ele resolve ir para Tarsis. Então ele vai à cidade de Jope, pega uma embarcação e vai para lá. E nós muitas vezes também não compreendemos o porquê que Jonas foi para lá.
Porque segundo historiadores, Tarsis era considerado o fim do mundo. Depois de Tarsis, teria o mar e ali é o fim do mundo, não teria mais nada. Essa era a forma que eles acreditavam, que depois de Tarsis teria o mar e era o fim do mundo. Então, querendo fugir do propósito, daquilo que Deus tinha, Jonas tentou ir para o fim do mundo. Tentou ir para um lugar aonde ele não pudesse ser encontrado, aonde ele pudesse fugir. E naquela época, queridos, eles criam, mesmo pessoas que adoravam a Deus Baal, eles criam que aquele Deus, ele era o Deus só daquela região. Por exemplo, nós cremos que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é o Deus de toda a nação, do mundo inteiro, não há outro Deus. Então eles criam que Deus era um Deus só daquela região. Os marinheiros que adoravam a Baal, eles criam que o Deus deles era só para aquela região, e querendo ou não, Jonas, de certa forma, também cria que o Deus dele era só para a região onde ele estava. Então, se ele fosse para o fim do mundo, ele conseguiria fugir de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: você nunca vai conseguir fugir de Deus, porque Deus, ele é onipresente. Deus, ele está em todos os lugares. Por mais difícil que seja ir para Nínive, vá para lá, não vá para Tarsis. Não vá para um lugar de fuga, achando que você está indo para o fim do mundo, que Deus não vai te encontrar, porque Ele te encontra, não importa onde você esteja, porque Ele é onipresente, Deus está em todos os lugares. A pergunta que serve para mim e para você: você tem buscado alguma fuga? Ou você tem encarado o propósito de frente? Mesmo que seja difícil, a melhor coisa que você pode fazer é mergulhar no propósito e na vontade de Deus para a sua vida. O salmista disse no Salmo 139, versículos 7 e 8: de que forma eu posso escapar do teu espírito? Como eu vou fugir da tua presença? Se eu for para o céu, lá tu estás. Se eu colocar a minha cama na sepultura, lá tu também estás. Porque não tem como fugir de Deus, irmão. Aonde você for, Deus está também, porque Ele é onipresente, Ele não desiste de você. E por que temos uma geração tão frustrada e triste, sem esperança? Porque negocia o propósito, e quando negociamos o propósito, vamos negociar a presença, vamos negociar tudo o que Ele tinha para nos dar. Agora Jonas decide ir para Tarsis. Versículo 4. Jonas capítulo 1, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu Deus, e atiraram as cargas ao mar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jonas, naquele navio, e indo para Tarsis, Jonas, ele estava fora do propósito de Deus. Mesmo que fosse muito difícil encarar o propósito de Deus, ele estava fora do propósito de Deus. E a Bíblia diz que a tempestade que veio, foi uma tempestade tão grande, que estava para arrebentar o barco, e veio essa grande tempestade. A Bíblia diz que os marinheiros, eles ficaram com medo, e eles começaram a pegar as cargas de dentro do navio e atirar ao mar. Deixa eu dizer uma coisa para você: 3 coisas que você gera quando está fora do propósito de Deus: tempestade na vida dos outros, medo na vida dos outros e perdas para os outros. Tudo que Jonas conseguiu oferecer para aqueles marinheiros em alto mar, pelo fato de ele estar fora do propósito, foi uma tempestade, foi um grande medo e foi perdas. A Bíblia diz que a tempestade veio, eles ficaram cheios de medos, e eles começaram a atirar as cargas de dentro do navio para o mar. E isso é tudo que nós podemos oferecer quando a gente está fora do propósito.
E talvez você diga, então, aonde está a minha melhor versão? Está na presença e no propósito de Deus. Está naquilo que Deus te chamou para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, não é porque está dando certo que é propósito de Deus. Eu acho que Deus está me abençoando, que esse é o propósito de Deus, porque deu certo, estou até evoluindo. Entenda a palavra que sai da boca de Deus, não é porque dá certo que é propósito de Deus. O que você está fazendo na sua vida? O que eu estou fazendo? Será que eu estou vivendo Tarsis ou Nínive? Fuga ou propósito? Quais serão os reais motivos das minhas lágrimas e das minhas tristezas? Será que eu estou vivendo Tarsis ou Nínive? Fuga ou propósito? Deus quer te colocar dentro do propósito que Ele tem para ti. O propósito de Deus, ele sempre vai ser melhor, ele sempre vai ser algo que vai trazer realização, um senso de que você é útil. Você imagina uma quadrilha se programar para fazer um assalto, e eles vão lá, fazem o assalto, e dá certo, e eles conseguem uma boa grana, então eles pensam assim, cara, Deus está com a gente, deu certo, Deus está nos prosperando. Você acha que essa convicção é certa? Não, Deus não está com eles. E muitas vezes, queridos, o nosso exemplo não é de alguém que está roubando, mas é de alguém que está fazendo algo que Deus não aprova, que porque deu certo a gente acha que é propósito, mas pode ser que não seja. Deus quer pessoas que entendam o seu propósito e a sua vontade. Temos grandes desafios. A Bíblia diz, queridos, que quando Jonas, ele recebeu essa chamada do Senhor para ir para Nínive, ele fugiu da presença do Senhor. Ele quis ficar longe da presença. Sabe qual é um dos maiores prejuízos de não querer o propósito? É que por trás de um coração que não quer o propósito, também tem um desejo de não querer a presença. E se você não tem a presença, você não tem nada. E se você não tem a presença, de nada mais vale a pena. A terra pode trazer sorriso, mas vai ser um sorriso passageiro e momentâneo. Mas Deus, Ele tem algo grande para mim e para você. E sem falar na tempestade que o próprio Jonas providenciou para aquelas pessoas, o medo e as perdas, a própria tempestade que Jonas precisou viver. Uma tempestade de risco de vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a tempestade que Deus ainda vai ter que trazer para a sua vida, para você entender o propósito dEle? Irmãos, eu fico impressionado. Pessoas que Deus chama, pessoas que Deus capacita, elas saem do propósito, fazem o que Deus não falou para fazer. Chega lá no ponto final daquilo que elas estão fazendo, elas sofrem uma grande frustração familiar, como pessoa, não se sentem nada, acham que Deus tirou as esperanças, que Deus tirou tudo que elas poderiam fazer. Então Deus vem com a misericórdia, dá uma nova oportunidade para essas pessoas, e depois que Deus dá essa oportunidade, as pessoas começam a fazer exatamente o que estavam fazendo fora do propósito de novo. E a minha pergunta para você é: qual é a tempestade? O que você espera que Deus ainda faça, para que você entenda que o propósito dEle tem que ser tudo na sua vida? Que o propósito dEle tem que ser o que há de mais importante dentro de você. Você sabe o que Jonas estava fazendo? Enquanto a tempestade, o medo estava pegando aquelas pessoas, a Bíblia diz que Jonas estava no porão do navio, dormindo profundamente. Olha quanta utilidade para o propósito. Muitas vezes, queridos, a gente está fora do propósito,
Pessoas estão sofrendo porque a gente está fora do propósito. A gente está colhendo tempestades, muitas coisas. E na verdade o que a gente está experimentando espiritualmente é um sono profundo. E Deus, Ele quer ativar você. Deus, Ele quer ativar você para a sua vontade e para o seu propósito. A Bíblia diz que os marinheiros, eles resolveram entre eles então lançarem sortes para tentar descobrir aquilo que estava acontecendo. E eles chegaram à conclusão, e a sorte caiu sobre Jonas, então eles vieram interrogar Jonas. Jonas compartilhou um pouco com eles daquilo que estava acontecendo. E o texto diz no versículo 15 e 16... Aliás, olha o versículo 12. 11 e 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele respondeu: peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade está sobre vocês. Queridos, quando a gente não dá uma resposta para Deus, a gente vai se ver obrigado a dar uma resposta para as pessoas que a gente prejudica. E a gente precisa ter essa consciência de que Deus, Ele deseja nos usar de uma forma muito poderosa. E a Bíblia diz, no verso 15, que eles pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido, e o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Olha só, os próprios marinheiros, que eram caras que adoravam outros deuses, conseguiram, por causa daquilo que aconteceu com Jonas, do mar se aquietar, oferecer sacrifício, ter um coração com temor e fazer votos diante do Deus verdadeiro. E Jonas ainda assim não estava compreendendo de forma profunda aquilo que ele deveria fazer. Deixa eu dizer para você, quando a gente insiste em não viver o propósito, Deus, Ele tem que tomar uma medida drástica na minha vida e na sua. E qual foi a medida drástica, além de tudo que Jonas já tinha passado? Versículo 17. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Sabe o que? A insistência e a falta de obediência, em certo sentido, de Jonas, fez ele experimentar? Como você imagina que é o interior de um peixe grande? Alguns querem dizer que era uma baleia, mas a Bíblia não diz que era uma baleia, que era um peixe grande. Eu imagino que, e até como resposta da oração de Jonas, no capítulo 2, nós podemos ver que ele estava em desconforto, ele estava na escuridão e ele estava no meio da umidade. Tudo que nós conseguimos fora do propósito é desconforto, escuridão e umidade. São coisas desagradáveis. Então nós vemos, queridos, o capítulo 2 de Jonas, você pode ler em casa, mas a oração desesperadora de Jonas, onde ele diz: no desespero eu clamei ao Senhor, do ventre da morte eu gritei por socorro. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram à minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Aqui foi a oração de Jonas, dentro do peixe. Uma oração desesperadora, de alguém que agora se vê numa situação que não precisaria estar. Mas sabe o que eu acho interessante? Versículo 7, do capítulo 2 de Jonas. Olha aí comigo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo.
quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu ao Teu santo templo. Deixa eu dizer uma coisa para você, e isso aqui não é maldição, é realidade de pessoas que insistem em não viver o propósito. Tem pessoas que têm que ter a vida quase apagada para poder lembrar do Senhor de novo. O próprio Jonas disse: quando a minha vida estava quase apagada, eu me lembrei de Ti, Senhor. A pergunta para mim e para você é: você está se lembrando do Senhor? Aonde o Senhor vai ter que levar a minha vida ou a sua vida, para que a gente possa se lembrar dEle e do seu propósito? Será que a nossa vida vai ter que quase se apagar, para a gente se lembrar dessa doce e suave presença? E por causa desta oração, então no versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor Ele deu ordem ao peixe, e então o peixe vomitou ele em terra firme. E o capítulo 3 vai falar um pouco sobre o arrependimento de Nínive, aonde agora pela segunda vez vem a ordem, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a segunda vez, capítulo 3, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou numa cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Mesmo depois de todo o propósito, de tantas coisas que Jonas passou, no capítulo 3 nós vamos ver Nínive se arrependendo, mas Jonas ele tendo uma obediência condicional a Deus. Não foi uma obediência plena, porque em Jonas capítulo 1, versículo 1, o Senhor fala: olha, pregue para os ninivitas e diga que a maldade deles chegou até mim. E agora em Jonas capítulo 3, depois de todo o processo que Jonas falou, que Jonas passou, a Bíblia diz que a pregação de Jonas foi assim: em 40 dias Nínive será destruída. A minha pergunta é: foi isso que Deus falou? Não. Mas ainda assim, os ninivitas creram em Deus. Mesmo com a pregação fraca de Jonas, os ninivitas vieram a crer. Por quê? Porque Nínive era propósito de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não que você deva desobedecer a Deus, mas não se preocupe com a sua eloquência e com o quanto você é bom. Se preocupe em saber se Deus te chamou para isso. Porque Jonas, mesmo oferecendo uma obediência condicional, pregou de forma que eles vieram a crer. Imagina uma pregação aqui ensinando arrependimento, falando sobre a cruz, falando sobre Jesus, e alguém chegar aqui e ele prega assim: a igreja vida será destruída em 40 dias. E aí a igreja toda vem aos pés com essa baita pregação. O cara não falou sobre arrependimento, não falou, não. Mas ainda assim nós podemos ver a misericórdia de Deus no meio disso tudo. E Jonas, na verdade, ele queria vingança a respeito daquele povo, porque Jonas sabia aquilo que aquele povo fazia, e por isso então a resistência também de ele ir para aquele lugar. Mas deixa eu dizer para você, o desejo do Senhor é alcançar a todos, mesmo que coisas horríveis foram feitas, mesmo aquelas pessoas que a gente tem grande trauma ou algo dentro do nosso coração, o desejo do Senhor é alcançar a todos.
Jonas, ele queria vingança e destruição, mas a Bíblia diz que houve arrependimento. E diante daquele arrependimento, sabe o que aconteceu? Foi proclamado um jejum em Nínive, queridos. A Bíblia diz que eles não comeram e nem beberam, que até os animais jejuaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ver se tem um povo se arrependendo? Olha se ele está fazendo jejum. Se o cara começou a fazer jejum, pode saber que começou a se arrepender. Porque nenhum carnal consegue maquiar uma carnalidade tão bem jejuando. Porque ele é tão carnal que ele não vai jejuar. Quer ver se um povo está se arrependendo? Olha se está se colocando debaixo de jejum. A Bíblia diz que até os animais jejuaram. Com a grande pregação de Jonas: em 40 dias vocês serão destruídos. Ponto. Mas era propósito de Deus, e Deus faz do jeito dele, e não depende da eloquência e da bondade humana. Queridos, a Bíblia diz, versículo 8, olha só o que eles falaram, capítulo 3 de Jonas: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrepende e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Junto com o jejum e com essa convicção de arrependimento, eles teriam que abandonar os seus maus caminhos. Uma das melhores formas de ver alguém que está se arrependendo é quando ele começa a abandonar os seus maus caminhos. Arrependimento sem mudança de vida não é arrependimento. É qualquer coisa menos arrependimento. Agora olha só. A palavra diz que os ninivitas, eles vieram a crer. E agora, no capítulo 4 de Jonas, Jonas ele está muito irado. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 4: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Entre o versículo 1 e 4, querido, você vai ver que Jonas, ele ainda diz bem assim para o Senhor: por isso que eu não queria ir para Nínive, porque eu sei que o Senhor é compassivo e misericordioso e grande em amor. Jonas sabia que Deus ia perdoar aquele povo, mas o coração de Jonas estava tão endurecido e querendo uma vingança tão grande contra aquele povo, que quando o povo veio a crer com a má pregação, a fraca pregação de Jonas, a Bíblia diz que ele ficou irado e enfurecido com toda essa situação. Sabe o que é mais triste? É que às vezes a gente é como um Jonas. A gente entende a bondade, o amor, a compreensão de Deus na vida dos outros, mas não entende quando ocorre na nossa. Jonas, ele não conseguiu entender a compreensão, a bondade, o amor do Senhor no livramento, quando ele estava lá com o peixe grande. Ele não conseguiu entender o livramento do Senhor pelo fato de ele estar em Nínive. Ele não conseguiu compreender todas essas coisas, e ainda assim ele pediu a morte. Jonas, quando pediu para ser atirado no mar, ele queria morrer. Quando o povo se arrependeu, os ninivitas se arrependeram, a Bíblia diz que ele pediu a morte. E aí sabe o que foi assim, o ápice do egoísmo de Jonas? Foi quando o Senhor colocou uma plantinha para dar sombra para Jonas. Aí o Senhor tirou aquela plantinha, e ele ficou irado porque o Senhor tirou aquela plantinha, e ele diz: eu quero morrer. Isso é o ápice do egoísmo, de alguém que não consegue mergulhar no propósito de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente quer vingança de pessoas que Deus já perdoou. O próprio Deus já tinha perdoado os ninivitas, e o coração de Jonas não, porque sabia da maldade do povo. Um dia Deus falou comigo:
Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque sempre quando a gente lê esse texto, a gente pensa nos nossos pecados, nos nossos erros, naquilo que nós podemos fazer de errado. Mas o que Deus ministrou ao meu coração é: não, guarda o teu coração com aquilo que os outros estão fazendo. Como vai ficar o teu coração quando tu olhar a maldade no coração dos outros? Como vai ficar o teu coração quando alguém fizer algo para você? Como vai ficar o teu coração quando alguém fizer algo absurdo dentro da igreja? Guarda o teu coração, porque você não pode cair no pecado por causa do pecado dos outros. E nós precisamos aprender a blindar o nosso coração. Olha o verso 6 do capítulo 4. Estamos quase encerrando. Versículo 5. Jonas saiu, depois de ter ficado mordido, brabão, desejar a morte. A Bíblia diz que Jonas saiu e sentou num lugar ao leste da cidade. Ali ele construiu para si um abrigo, sentou à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha só o cuidado de Deus com Jonas. Agora o camarada está lá, Deus olha ele naquela situação, e o Senhor faz nascer uma planta, para que Jonas ele possa ficar na sombra. Então esse camarada enfurecido, a Bíblia diz que o coração dele ficou tomado de alegria. Ele ficou muito alegre com aquilo que o Senhor tinha feito. Mas a Bíblia diz no verso 7, olha lá: mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer. No dia seguinte o Senhor tira aquela planta, e ao nascer do sol, o Senhor pega e manda um vento quente. E a Bíblia diz que de novo, ele desejou a morte. Deixa eu dizer para você algo que a gente tem que compreender. O mesmo Deus que coloca uma planta para te dar sombra, é o Deus que retira a planta para permitir que o sol e o vento quente te ataquem. Sabe por quê? Porque Ele quer provar o teu coração. Ele quer ver que tipo de coração você tem. Porque ficar feliz e adorá-lo quando a sombrinha bate na cabeça é barbada, e quando o sol bater nas orelhas, que tipo de coração nós teremos? Então Deus estava provando aqui o coração de Jonas. E sabe, queridos, a gente precisa se identificar com isso, porque às vezes quando tem bênção, quando tem sombrinha, quando tem Deus movendo, Deus fazendo e permitindo coisas boas, tem muito aleluia e alegria. Mas e quando não tiver? Deus quer o mesmo coração. Deus quer o coração feliz, um coração que está feliz por viver o propósito e que não vai negociar nada, um coração que é apaixonado por Ele. Mas a Bíblia diz que Jonas, mais uma vez, ele desejou a morte. Por quê? Porque ele foi muito egoísta nesse sentido. Versículo 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor do que morrer. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Bom motivo, parabéns. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e em outra morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir a mão direita e da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? O Senhor disse para Jonas: olha, você tem pena dessa planta, você não cuidou dela, você não plantou,
Agora tem 120 mil ninivitas, que apesar da tua pregação fraca, se converteram, mas eles não sabem distinguir a mão direita da esquerda, ou seja, é um povo ignorante. Não deveria eu ter pena desse povo? Em outras palavras, Deus está dizendo para Jonas: Jonas, tudo que eu queria era que o teu coração estivesse preocupado com as pessoas, porque as pessoas é o maior patrimônio que eu tenho aqui nessa terra. As pessoas é o que há de mais importante. Mas como Jonas ele já estava azedo com toda a situação, ele conseguiu se irar até com uma planta. Deixa eu dizer para você, querido, que anda muito iradinho, você se ira até porque uma cadeira balança errado. Você se ira até porque caiu uma agulha no chão. Você se ira porque cai um copinho no chão. Talvez você não percebe, mas o propósito de Deus está se escapando da sua vida. Seja mais mansinho e se importe mais com as pessoas, porque esse é o bem maior que Deus tem. Isso é o que Ele tem de mais importante aqui na terra. Último texto para a gente encerrar, Mateus capítulo 12, versículo 38. Doze 38 diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Os fariseus aqui nesse contexto, eles estavam pedindo um sinal miraculoso para Jesus. E Jesus fala: olha, nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal que vocês já têm. O sinal de Jonas, que já ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Assim como o Filho do Homem também vai morrer. Porque se com a pregação de Jonas os ninivitas se arrependeram, quanto mais vocês agora, que sabem, que são estudiosos da lei, estudiosos da palavra, que sabem da história de Jonas, mas estão diante de mim, que sou maior do que Jonas, vocês não precisam de mais de nenhum sinal. E o que nós estamos vivendo hoje? Uma geração que quer os milagres. Deixa eu dizer uma coisa para você: o grande risco de se gerar uma geração que quer milagre é porque talvez a geração que quer milagre não quer a presença. E o Senhor estava dizendo: eu não vou dar mais nenhum sinal, porque se com o sinal de Jonas Nínive veio se converter, vocês também podem. E eu estou aqui, eu sou maior que Jonas, você não precisa de sinal nenhum. Talvez muitos querem um sinal, queridos. O maior sinal nós já temos, a palavra. Jesus já morreu na cruz, nós não precisamos de mais nada, porque Ele nos ama. Mas deixa eu dizer para você, não negocie o propósito de Deus. Não vá para um lugar que você acha que Deus não vai te encontrar, porque Ele está em todos os lugares. Deus ama você, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família. Entenda, no propósito de Deus você é pleno e feliz. Não é com um bom salário, não é quando as coisas parecem estar leves, não é porque está dando certo que é propósito de Deus. Não esqueça isso, que essa palavra ela possa ficar selada dentro do seu coração. Vamos ficar de pé? Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você conversasse um pouco com Deus. Como está a minha vida e a sua vida com relação à voz de Deus, ao propósito de Deus? Como está? Tarsis ou Nínive? Fuga ou propósito?
O que estamos querendo? Qual é a tempestade que Deus vai ter que permitir para alcançar o teu coração novamente? Jonas, em certo sentido, ele não soube lidar com a maldade daquele povo de prejudicar as pessoas. E mesmo ele pregando com uma obediência condicional, pela ação de Deus, o povo veio crer. 120 mil pessoas. Com uma pregação fraca, muitos creram. Entenda que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Você só precisa se colocar na brecha e dizer que você está disposto. Quando Jonas estava dormindo naquele porão, provavelmente ele estava sem esperança, sem alegria. Porque fora do propósito, queridos, tudo que nós fazemos é dormir espiritualmente. Qual é a causa da sua falta de esperança e falta de alegria? Esse mês é o mês do Setembro Amarelo contra o suicídio. Sabe por que pessoas estão se matando? Porque elas foram pegadas em Tarsis, fugindo da presença, ou não conheceram a presença, então não tem razão de viver e existir, a vida não faz sentido. Quando Jonas foi para Tarsis, a Bíblia diz que ele quis fugir da presença. Não fuja da presença. O salmista disse: como eu vou escapar do teu Santo Espírito? Como eu vou fugir da tua presença? Se eu for até os céus, lá tu está. Se eu colocar a minha cama no sepultamento, lá o Senhor está. Você nunca vai conseguir fugir de Deus. O propósito de Deus é tudo. Porque quando você está no propósito, você não negocia a presença, você não negocia os seus valores, você não fica sem esperança, você não anda chateado e triste. Sabe por que faz tantos anos que parece que algumas pessoas estão caminhando de arrasto? O resumo de tudo isso é: estão caminhando fora do propósito e fingindo estarem felizes, quando na verdade dentro de si tem uma tristeza muito grande. Só o propósito de Deus pode fortalecer o seu coração. Só aquilo que Deus tem para você pode fortalecer a tua casa. Você não vive pelas coisas da terra, você vive pela palavra que sai da boca de Deus. Qual é o propósito que Deus tem para você, queridos? Adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado.